campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro O Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Evaldo Vieira, por espíritos diversos. O espírito que nos traz essa mensagem hoje é Emmanuel, e ele nos convida então a ler o texto de número 19, que tem por título Guarda-te em Deus. Esse texto complementa o capítulo 6 do Evangelho e o item 8, ele vai nos falar a respeito desse item. E Emmanuel nos convida então ao seguinte: lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Que talentos Deus nos deu? Nós já agradecemos um dia? Nós construímos a nossa vida, as nossas realizações em cima deste talento. Algum dia já agradecemos? Já pensamos sobre isso? Se fadigado, pensa nele, o Pai eterno, que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva os sentimentos, meditando na alegria solar, com que toda manhã sua infinita bondade dissolve as trevas. Se doentes, centraliza-te no perfeito equilíbrio com que a sua compaixão reajusta os quadros da natureza, ainda mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos. Quantas vezes escarnecidos por nossas próprias fraquezas, sem que se lhe desanime a paciência incomensurável, quantos aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Se humilhado, entrega-te às dores da sensibilidade ferida, ou do brio menosprezado, refletindo sobre o celeste anonimato em que se lhe esconde a inconcebível grandeza, para que nós creiamos autores do bem que a ele pertence, em todas as circunstâncias. Tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo de grande que possamos fazer, tudo aquilo de bem podemos fazer, é Deus agindo através de nós. Nós somos meros, digamos assim, instrumentos da espiritualidade nessa existência. Então, não é pelos nossos atos que seremos grandes, mas Deus vai se engrandecer e se tornar plenos nas nossas vidas em função desses atos somados. Se sozinhos, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daquele que te segue na retaguarda, cambaleando de sofrimento, mais solitário que tu mesmo, na provação e na miséria que lhes vergastam as horas e lhe crucificam as esperanças. Se aflito, confia-lhes as ansiedades, compreendendo que nele o amor imperecível todas as tormentas se apaziguam. Seja qual for a dificuldade, recorda, o todo misericordioso não nos esquece, e abraçando o próprio dever como sendo expressão da sua divina vontade, para com os passos de cada dia encontrarás na oração a força verdadeira da tua fé, e ergue-te das obscuridades e dos problemas da terra para a rota de luz que te aponta às sendas do céu. Quantas dificuldades a gente enfrenta, seja na nossa vida particular, seja na nossa vida profissional, seja no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, quantas coisas
que se abatem sobre nós e que de alguma forma nos preocupam, nos tornam ansiosos, nos tornam inseguros, nos deprimem, e há necessidade que a gente se reconduza à luz, lembre que não estamos sozinhos, lembrem que Deus nos acolhe, nos protege sempre, e que sempre tem alguém nos apoiando e torcendo para que o nosso projeto evolutivo dê certo nesta encarnação. Então isso é fé. E é disso que Emmanuel nos fala e nos convida, desses contrastes todos que a vida nos apresenta, e é sempre um convite para a gente se guardar em Deus, e saber agradecer os talentos que nós vamos angariando nessa caminhada e que de alguma forma vão formando o alicerce necessário para que a gente suba essa escada em direção à nossa evolução própria, em direção à nossa iluminação, em direção ao nosso esclarecimento. Vejam que coisa interessante. A gente não recebe as coisas de graça de Deus. Há necessidade que a gente tome uma atitude inicialmente e que essa atitude se transforme em vontade, em realização, e quando nós movemos as nossas próprias forças nesse movimento em direção a Deus, existe um movimento contrário a esse movimento nosso, no sentido de sermos acolhidos pela providência divina, acolhidos pelo amor de Deus, pelo amor do Cristo, e à medida em que nós se sentimos acolhidos nessa caminhada, a nossa fé aumenta, a nossa segurança aumenta, a nossa confiança aumenta, e vamos nos tornando mais plenos na tarefa do Cristo, que é os trabalhadores da última hora. Vejam que coisa interessante. Às vezes os passos simples da nossa vida resultam numa construção que a gente não imaginava que seria possível. Então, vamos nos guardar então em Deus e vamos continuar essa caminhada sem desistir, com fé, com esperança de dias melhores. Por hoje era só, fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site